Olá, ViaSoft! Maior prazer estar falando com vocês. A gente está junto nessa transmissão. Mais uma transmissão incrível aí. Espero que essa palestra seja tão boa quanto as anteriores. Estava acompanhando aí a transmissão no YouTube, achando tudo maravilhoso. Grandes palestras, grandes nomes, grandes ensinamentos, grandes lições. Estou muito feliz de estar aqui ao lado de grandes palestrantes e dessa organização tão fantástica que vocês estão fazendo na ViaSoft. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Vou ficar ligado no YouTube. Se você estiver assistindo aí no negócio, mandar um salve, mandar comentários. A gente vai ficar sempre ligado e no final vamos poder conversar um pouco sobre essas transformações do mundo digital. Alguns de vocês me conhecem como Papai Pop. Eu sou o Papai Pop, pai da Anitta e da Aurora, né? A Aurora tem 8, a Anitta tem 15. Fizeram um aniversário no meio de uma pandemia. Na minha época, as meninas, elas, quando faziam 15 anos, dançavam com Márcio Garcia. Minha filha só comemorou 15 anos abraçada em mim, tadinha, com um bolo bem michuruca. O sonho dela era ir pela primeira vez num festival de música, e aí tudo cancelado. Ela me disse: papai, o Covid roubou meu presente de aniversário. Roubou de todo mundo. Foi um ano difícil para todo mundo, mas eu vou, através aqui de algumas análises de futuro e de tendências, quem sabe dar algumas ideias para você, jovem empreendedor. Grandes mentes aqui na ViaSoft assistindo. Vamos para a palestra aqui. Estou colocando a minha apresentação na tela. Se quiser jogar aí na tela, pode jogar. Marcos Piangers é o meu nome. Definição de como é que você está indo no ano de 2020 foi mais ou menos assim. A gente teve momentos muito tristes, outros mais alegres. Liga para a mãe, fica tudo bem, vai dar tudo certo. Está chegando a vacina. Ah, beleza. O ano nem foi tão ruim assim. O fato é que se você virasse para o Martin McFly e para o Dr. Brown, você pode dizer para eles: ó, galera, vocês podem ir para 1984, vocês podem ir para 2019, 2018, mas não vai para 2020, que foi treta e foi bagunçado, mas que bom que a gente tem apoio, família, amigos, que a gente tem a nossa espiritualidade, que bom que tem um espaço aí para a gente crescer no meio dessa crise, dessas dificuldades todas. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a passar essa fase tão difícil aí, que não é fácil. Home office, escola, homeschooling, a galera aprendendo dentro de casa. Aqui em casa a gente gosta de dizer que duas alunas foram suspensas por brigarem na aula e uma professora demitida por beber no trabalho. Não vou dizer quem foi. O fato é que a gente está impactado em 2020 por uma série de transformações tecnológicas que já existiam, mas que nos obrigaram a transformar o nosso comportamento. Isso que eu estou achando fabuloso de 2020. A gente está passando por uma parte terrível, horrível, morte e tudo mais, tristeza, sabemos disso, beleza. Agora a gente vai falar sobre como que a gente pode aprender nesses processos. Eu ouço muito as pessoas falando sobre resiliência. Acho legal resiliência, mas a resiliência, o termo resiliência trata de quando os materiais, como a borracha, por exemplo, sofrem uma série de deformações, de agressões, e aí depois consegue voltar ao seu estado inicial. Isso é resiliência. Você aperta, chuta, rasga um negócio, e o negócio é resiliente o suficiente para voltar ao que era antes. E na boa, meus amigos, eu não quero voltar ao que eu era antes, eu quero voltar melhor. É o conceito de antifrágil, né? A antifragilidade. Então a gente tem um copo de cristal que é terrivelmente frágil, você coloca numa caixa, balança ele sai todo quebrado. A antifragilidade não é nem você botar o copo ali, balançar e ele sair inteiro, né? Isso é o meio do caminho. A antifragilidade é você colocar um copo de cristal numa caixa, balançar e ele sair melhor. Sair 2 copos de cristal, é assim que eu quero, mais ou menos. Acho que uma boa metáfora é quando a gente faz musculação, passa por estresse nos músculos e os músculos crescem, justamente você sai melhor daquele estresse. O mesmo vale para a figura mitológica da Hidra, né? O Nassim Taleb que veio com essas metáforas, justamente falando sobre a antifragilidade da Hidra, aquela figura mitológica que você corta uma cabeça, nasce 2 cabeças, então ela tem dentes venenosos e até o bafo dela matava os humanos, né? Quem desafiasse a Hidra. E a antifragilidade é isso, é você sofrer e receber a crise, receber a pancada de 2020, mas dizer assim: opa, quem sabe eu consigo sair disso melhor ainda, quem sabe eu consigo aprender alguma coisa, quem sabe eu consigo sair mais conectado com a minha família, mais conectado com as minhas 2 filhas,
mesmo uma sendo adolescente, mais conectado com ela, trocando mais ideia, mais próximo da minha filha de 8 anos, mais fortalecido no meu casamento, mais esforçado para tentar reinventar o meu trabalho com palestras, com assessoria, com consultoria, mais empolgado para produzir conteúdo de qualidade falando sobre família para que as pessoas se sintam ainda mais inspiradas a ser a sua melhor versão dentro de casa. Então, quem sabe a gente pode sair de 2020 e chegar em 2021 um pouquinho melhor. Bom, vamos falar de futuro. Para falar de futuro, a gente sabe que nem todo mundo acerta, a gente sabe que pessoas especialistas em prever o futuro, pessoas que são muito boas nisso, que têm uma tradição e que são conhecidas por isso, às vezes erram. João Bidu previu que 2020 seria um ano muito calmo. Um ano novo seria mais leve, disse o astrólogo João Bidu. E a verdade é que não foi só o João Bidu, a gente tem uma série de pessoas muito inteligentes, pessoas realmente inteligentes que conhecem de tecnologia, mas disseram que até a internet ia ser um fracasso, ou o presidente da Microsoft que disse que o iPhone não ia chegar em lugar nenhum, ou mesmo o fundador do YouTube que disse que uma hora o YouTube ia acabar porque não tem tanto vídeo de gatinho para assistir, ou mesmo um cara que era CEO da Time Warner, um dos maiores canais americanos, e disse que a Netflix seria como um exército da Albânia, como se o exército da Albânia fosse conquistar o mundo. Ele tinha certeza que a Netflix não conquistaria o mundo, e aí eu não preciso nem contar a história, todo mundo que está assistindo agora tem Netflix ou tem a senha de alguém. Na verdade, a gente só tem um assinante de Netflix no Brasil todo, e ele emprestou a senha para todos nós. E a Netflix hoje é esse monstro que monopoliza o consumo de séries e vídeos e incomoda grandes corporações como estúdios de cinema e maiores canais de televisão como a Globo na América Latina, né? Eu trabalhei na Globo em 2016, trabalhei com a Fátima Bernardes no programa Encontro com Fátima Bernardes, fazendo reportagens para ela, e aí quando em 2016 a minha filha me chamou para falar sobre a minha profissão na escola da minha filha, eu pensei, rapaz, eu vou abafar, porque vai ser o primeiro, né, repórter em, em nível nacional aí que vai aparecer na sala da minha filha. Eu pensei que a criançada ia pirar, ia comemorar, olha aí, chegou o cara da televisão, da Globo. A minha mãe adorava que eu trabalhasse na Globo, tirava foto, né, recortava foto de capa de revista, jornal, gravava tudo que aparecia, minhas matérias na Globo. Minha mãe, a alegria dela era me ver na Globo. Cheguei na escola da minha filha, falei que eu trabalhava na Globo, todas aquelas 50 crianças de 11 anos de idade me olharam e perguntaram: o que é isso, tio? Eu disse: vocês não conhecem a Fátima Bernardes? Aí as crianças: e você não conhece a Kéfera? Então ali para mim ficou bem claro a diferença de uma geração que vem aí, uma geração digital, para uma outra geração que é a nossa, analógica, migrante para o digital e que muitas vezes não consegue entender essas transformações. Para minha mãe era um orgulho ver o filho na Globo, para minha filha não significava nada, era muito mais importante eu ter um trabalho no YouTube com muitos seguidores do que estar no maior canal de televisão aberta da América Latina. É brincadeira, meu irmão, às vezes a gente estuda e trabalha para chegar num objetivo e aí a vida dá risada da nossa cara. Mas isso acontece e é importante a gente perceber que essas transformações elas estão acontecendo e acontecem cada vez mais rapidamente. Como é que a gente faz para tentar enxergar o futuro? A gente ouve algumas tendências que estão mais claras e mais óbvias. A gente chama isso de trabalho tático, que é para atender essas tendências, planejamento estratégico para aquelas que estão um pouquinho mais distantes nos próximos 5 anos. A visão seria, então, aquilo que a gente planeja, que a gente imagina que o mundo vai se transformar daqui a 10 anos, e aí a disrupção é como a gente imagina as grandes transformações lá para 2035, 2040, 2045. Vou dar só um exemplo aqui, a singularidade, né? A gente pode falar mais sobre isso, mas basicamente a singularidade é quando os computadores ultrapassarem toda a capacidade de processamento de todos os cérebros humanos somados. Então a máquina, os algoritmos e a inteligência artificial estaria aí estabelecendo uma nova forma de inteligência que estaria acima da inteligência humana, e dessa forma essa inteligência poderia não só resolver todos os nossos problemas como a mortalidade e o aquecimento global, mas também nos subtrair, porque a gente não tem utilidade nenhuma, talvez, para essas máquinas que vêm aí. Mas isso, como eu disse, é disrupção, está lá em 2045, segundo alguns futuristas. Vamos falar de um trabalho mais tático, de um futuro do que está acontecendo agora em 2020, o que vai acontecer em 2025. Esse é o Reed Racing, fundador da Netflix.
Vocês sabem, a Netflix entregava DVD na casa das pessoas. E aí, quando ele foi dar entrevista para o Charlie Rose, na CBS, nos Estados Unidos, o Charlie Rose perguntou: Reed Racing, qual a diferença de uma empresa como a sua, Netflix, de uma empresa do Vale do Silício para qualquer outra empresa do mundo? E o Reed Racing falou uma frase que, quando eu ouvi, eu pensei: caraca, é tão simples assim. Ele disse: a nossa diferença, para a diferença das outras empresas, é que a gente acredita na lei de Moore. A lei de Moore é aquela lei que funciona há 120 anos, se você ajustar pela inflação, que diz que o processamento de dados de um computador vai dobrar a cada 18 meses e diminuir de tamanho e de preço a cada 18 meses. Então, não é bem uma lei, né? É uma teoria que o Gordon Moore sacou ali em 1965, escreveu um artigo numa revista que tinha uma tiragem minúscula, mas acabou ganhando, então, essa fama de ser uma lei da evolução tecnológica. E o que o Reed Racing e a Netflix estão fazendo, basicamente, é programar suas empresas para daqui a 5, 10 anos, quando a rapidez de processamento de dados vai ser outra, quando a conectividade vai ser outra, quando a rapidez de banda larga vai ser outra. Então o Reed Racing sabia mais ou menos exatamente. Ele sabia mais ou menos exatamente quantas pessoas estariam conectadas em 2020, qual seria a rapidez dessa banda, e aí ele poderia, então, construir todo um império em cima de seriados e filmes que são entregues na sua casa através de banda larga. E isso que as empresas, é assim que as empresas se planejam para o futuro, olhando para a lei de Moore, replicando a lei de Moore para a conectividade, para a rapidez de banda e por aí vai. Essa lei ela vem se comprovando e se comprovou mais uma vez em 2019, quando se imaginava que os computadores quânticos iriam ultrapassar a rapidez dos computadores mais avançados do mundo. Foi o que aconteceu, o Google atingiu a supremacia quântica e, senhoras e senhores, estamos rumo a 2045 no que eles chamam de singularidade. Mas falando um pouquinho antes disso, para a gente ficar um pouquinho mais calmo, essas são as empresas criadas depois da crise de 2008. 2008, você sabe, aconteceu uma bagunça no mundo, um furacão no subprime, né? Uma série de produtos financeiros eram oferecidos para cidadãos comuns como eu e você, e esses cidadãos acabaram comprando títulos podres do subprime americano baseados em mortgage, né, em hipotecas que ninguém nunca ia conseguir pagar, e aí teve um colapso em 2008, bolsa de valores, grandes bancos, falências de seguradoras e por aí vai. E o que acontece depois de uma grande crise? Vem um monte de cara esperto que percebe a possibilidade de usar a tecnologia para oferecer serviços e produtos mais baratos para consumidores que estão no mercado né, com clientes insatisfeitos. Então todas essas empresas aí que você talvez conheça e talvez ame, foram fundadas depois de 2008, porque foram percebidas como uma solução interessante para todas aquelas crises. Airbnb, hoje foi o IPO do Airbnb, uma empresa de locação de casas, certamente você conhece. Basicamente, o preço do IPO do Airbnb hoje foi lançado a $68 e, se eu não me engano, fechou com 114% de valorização. Eu vou repetir, em apenas um dia, em algumas horas no mercado americano, 114% de valorização, uma ação do Airbnb e todas essas outras empresas aqui, empresas que nascem digitais, que entregam serviços e produtos mais baratos e mais convenientes no mercado com clientes insatisfeitos. Inclusive o Bitcoin surgiu depois de 2008 como uma solução para a crise financeira e hoje está também batendo as máximas. Como que funciona essa inovação? A fase número 1 é a gente olhando ao redor e vendo só um monte de empresa estabelecida, né? A gente está olhando e vendo todos os hotéis tranquilos, taxistas tranquilos, hospitais tranquilos, escolas tranquilas, e olhando ali para um outsider no mercado com clientes insatisfeitos, que está usando tecnologia para oferecer produtos e serviços mais convenientes e mais baratos. E esse cara ele não está olhando para as empresas estabelecidas, ele está partindo do zero, de uma página em branco. Como seria essa indústria, essa empresa, se ela fosse fundada hoje? É isso que esse cara está pensando. É isso que o Airbnb, que o WhatsApp, é isso que o Spotify, o Waze pensaram lá atrás. É isso que o Netflix pensou quando redesenhou a empresa lá atrás. Pensou assim, cara, não vamos olhar para o que a Globo, o BBC está fazendo, vamos fazer algo do zero, planejando a nossa empresa para daqui a 10 anos com base na lei de Moore. A fase número 2, as empresas já começam a ficar incomodadas, né? A Globo já olha, já começa a dizer, não, que é isso? O Airbnb já começa, né, a incomodar os hotéis também fazem algum esquema de locação de casas também, começam a se movimentar,
mas rapidamente esses caras ultrapassam a qualidade, a linha de qualidade mínima para o consumidor, e aí é muito difícil correr atrás deles, porque eles já estão há anos experimentando, prototipando, testando, errando muitas vezes, né, quebrando e se recuperando, e essas empresas então têm muito mais experiência, muito mais cancha, têm uma usabilidade digital melhor, têm uma conveniência muito mais interessante e agradável para todos os usuários. Essas são empresas que conseguiram então entregar uma solução mais conveniente, mais barata, mais fluida para os consumidores, e aí a gente acaba cancelando TV a cabo para ficar só com Netflix, a gente acaba abandonando a necessidade de ir num shopping, numa loja para comprar só na Amazon, porque entrega muito rápido e porque tem preços mais acessíveis, e a gente começa a falar para todo mundo usar o Nubank ou ir para o Waze e assim vai. Vou colocar bem grande na tela aqui: outsiders no mercado com clientes insatisfeitos, usando tecnologia para oferecer produtos e serviços mais convenientes e baratos, sem olhar para as empresas estabelecidas, mas para o cliente. Eu não botei em bold ali o sem olhar para empresas estabelecidas, mas acho que valia a pena, porque às vezes a gente tem essa tendência de dizer, não, vou fazer alguma coisa que seja igual ao que essa grande empresa está fazendo. E hoje, claro, as maiores empresas do mundo são empresas de tecnologia, então a gente fica olhando para essas empresas e fica dizendo, eu vou fazer o Uber de não sei o quê, não, o Airbnb é um negócio do momento, vou fazer o Slack do não sei o quê, a gente fica só copiando, quando na verdade essas empresas surgiram de uma página em branco, surgiram de uma visão dos seus fundadores que era completamente nova, né? O próprio Instagram, o Kevin Systrom, ele conta que o exercício que eles fizeram para criar o Instagram era justamente de contradizer os comportamentos. As pessoas estavam usando o Flickr, e aí como é que as pessoas estão colocando todas as fotos no Flickr? Como é que a gente pode começar a negar tudo isso? Então não são mais todas as fotos, é uma foto só. E aí não põe tudo ao mesmo tempo, põe uma de cada vez. E aí se põe ali, quer mostrar para os outros, então vamos botar um filtro. E aí eles foram negando os comportamentos vigentes e chegando no conceito de um produto que acabou se comprovando bilionário. É claro que para a gente é meio difícil de entender isso, a gente é dessa época aqui, né? Quem é velho levanta a mão, quem é velho sabe que era chato ligar para uma pessoa que tinha 9 ou 0 no telefone. Para você ligar para uma pessoa que tinha 9 ou 0 no número do telefone, você discava o 0 e tinha que ficar esperando aquele disco voltar, e discava o 9 e tinha que ficar esperando o 9 voltar. Demorava um sábado inteiro para ligar para uma pessoa que tinha um 9 ou um 0 no telefone, era chato. Quando eu mostrei isso daqui para minha filha, ela disse, pai, que incrível! Um teclado grudado numa impressora. E aí ela começou a digitar e ela falou, e é real time, é em tempo real, eu digito, ela imprime, eu digito, ela imprime, não tem que ligar na tomada, então é wireless. Você vê como é? E eu falei para minha filha que na nossa época, quando a gente era pequeno, a gente tinha um iPad também. Anitta, a gente tinha um iPad, o nosso iPad se chamava Aquaplay, e a gente brincava por um sábado inteiro num negócio que era umas argolinhas subindo em água. Rapaz, a nossa vida era feliz. Essa é a geração analógica. Nunca reclame da sua vida, jovem, que tem uns 4G no bolso, pode ouvir a música que você quiser, você só precisa do iFood, Netflix e Tinder, que você está feliz. Olha só, 3 aplicativos e você está satisfeito e feliz. Nunca reclame da sua vida, da rapidez da banda, do seu celular que está velho. Jovem, você vive num mundo milagroso, miraculoso, maravilhoso. Talvez você, jovem, nem entenda essa piada. Só os velhos entendem essa piada. É muito triste que eu mostre essa imagem. Vários velhos entendem, vários jovens não entendem, não fazem ideia o que é isso. E aí eu quero chegar na bicicleta ergométrica. Por quê? Porque a minha mãe tinha uma bicicleta ergométrica exatamente igual a essa. Quem tinha uma bicicleta ergométrica, ou viu uma bicicleta ergométrica como essa, levanta a mão virtualmente, em pensamento aí, estou sentindo as mãos levantadas nesse exato momento. Que doideira! Por que eu trouxe a bicicleta ergométrica? Porque o que está acontecendo no mundo é a digitalização de todos os processos, serviços e produtos, né? Então a gente está vendo a digitalização da vida, né? Vamos partir desse princípio. Todas essas empresas, basicamente, elas estão digitalizando há 20 anos a nossa vida. O Instagram, o Flickr, esses serviços de foto, o Google Fotos, está digitalizando um álbum de fotografia que a gente tinha, né? Sei lá, o iFood está digitalizando o nosso processo que era antes de ter telefone fixo, ligar para as pizzarias.
Tudo isso, cara, chega a ser primário. A gente está digitalizando tudo que a gente conhecia do mundo analógico. Beleza. É possível digitalizar a bicicleta ergométrica? Eu gostaria que você agora, empreendedor, genial, CEO de grandes empresas, você que é um cara inspirado, visionário, olhasse para essa bicicleta ergométrica e pensasse como seria a bicicleta ergométrica do futuro, a bicicleta ergométrica digital. Será que ela estaria num videogame? Será que ela estaria na vida real? Como a gente poderia criar um modelo de negócio que fosse de bicicletas ergométricas e isso tivesse a ver com a modernidade? Eu sinceramente, galera, se conseguiram digitalizar a bicicleta ergométrica, conseguem digitalizar qualquer coisa. Vocês já devem conhecer a Peloton. A Peloton é a maior empresa de bicicletas ergométricas digitais do planeta Terra. As ações da Peloton subiram 108% em 2020, durante a pandemia. A procura por Peloton aumentou 127% no Google durante 2020. O NPS, o score, né, a nota de satisfação dos clientes da Peloton é mais alta do que a da Apple e da Netflix. A Netflix e a Apple, elas têm clientes menos satisfeitos do que os clientes da Peloton, que nada mais é uma bicicleta ergométrica, que você paga pela máquina, eles entregam, porque ele tem distribuição vertical, então eles entregam com todo cuidado na sua casa e regulam com todo cuidado para a sua altura, para a sua parada aí e tal, e você assina um Netflix de exercício em bicicleta ergométrica. Você assina, então, uma série de conteúdos que vão te ajudar, então, a malhar através daquele hardware todos os dias, e são os melhores professores de spinning do mundo, né? São os melhores professores de bicicleta ergométrica do mundo, falando ali com você para que você emagreça nesses exercícios dentro de casa. Não preciso nem dizer que 2020 foi um acelerador para empresas como essa, empresas que perceberam a possibilidade de digitalizar o mundo analógico. 2020 foi a experiência, o laboratório perfeito para empresas digitais, que ofereciam soluções digitais, que tinham digitalizado produtos e serviços, e que 2020 foi um presente para essas empresas. A Peloton tem 1 milhão de assinantes, com uma margem de lucro de 57%, uma margem que é maior do que a da Apple também, né? E a Apple, cara, a Apple vende produtos numa quantidade de carro popular com preço de Ferrari, né? É uma quantidade de Corsa. Em quantidade é Corsa, mas em margem e preço é Ferrari e Porsche. Então imagina, já tem uma margem maravilhosa a Apple. A Peloton consegue ter uma margem melhor ainda com os assinantes. 2020 foi o ano que a gente viu as empresas de tecnologia dispararem na Bolsa de Valores justamente porque elas estavam preparadas para 2020. E se 2020 é apenas uma degustação de 2030, a gente começa então a vislumbrar o futuro. 2020 foi uma degustação do futuro. A pandemia, ela acelerou o e-commerce, acelerou home office, acelerou o aprendizado à distância, acelerou o trabalho robótico, acelerou ataques virtuais e a necessidade de cibersegurança. Então todas essas acelerações são um vislumbre, é uma pitadinha, uma degustação do que vai ser 2030, 2040 e por aí vai. A gente tinha uma série de ferramentas que já nos ofereciam a possibilidade de trabalho remoto, ensino à distância, telemedicina acontecer, mas a gente ainda não tinha o comportamental, a abertura das empresas de trabalhar remoto, a vontade das escolas de ensinar à distância, a necessidade ou até o costume das pessoas, em vez de pegar um avião e ir até São Paulo para fazer uma reunião, fazer essa reunião pelo Zoom. O Zoom cresceu de dezembro até abril de 2020, de 10 milhões de usuários para 300 milhões de usuários, e o que a gente tem lido é que 83% das empresas pretende continuar com o trabalho remoto, várias declaram que a produtividade está aumentando, várias empresas do Vale do Silício estão adotando e pensando em tornar o trabalho remoto padrão, né? E a gente sabe que o trabalho remoto ele não está pronto. Nesse momento é como se a gente estivesse apagando incêndio. A gente sempre defendeu o trabalho remoto, mas a gente acha também que do jeito que está sendo feito hoje em dia não é trabalho remoto, é guerra. Isso não é trabalho remoto, é guerra. Porque se você tem filho é doideira, é criança subindo na sua cabeça e você tem que ser professor e faxineiro ao mesmo tempo que você está trabalhando e tentando produzir. O trabalho remoto exige um espaço e um período
pré-determinado, né, e exclusivo. O trabalho remoto, então, ele exige uma série de ferramentas que as empresas, então, estariam oferecendo para os seus funcionários para realmente tornar esses funcionários produtivos dentro de casa. Aí o nível número 2 seria aquele momento em que você já consegue ser mais produtivo em casa do que no escritório. Aí dá para ir para um nível número 3 de trabalho remoto, que a empresa começa a incentivar a não ter mais escritório, a todo mundo trabalhar de forma remota. Aí dá para ir para o nível 4 de trabalho remoto, que é o nível em que você consegue distribuir a sua empresa globalmente, contratar um cara para trabalhar na sua empresa na Índia, Portugal, Estados Unidos e Brasil, e cada fuso horário da sua empresa está coberto por um pessoal que está trabalhando em locais diferentes do mundo todo. Essa é uma empresa distribuída, uma empresa global e uma empresa que não tem escritório e consegue contratar os melhores profissionais do mundo todo sem exigir que esse profissional se mude para a cidade mais cara do mundo, São Francisco, e tenha que mudar com a família para uma outra escola. Não, você pode trabalhar de casa, perto da sua mãe, perto do seu pai, perto do seu filho, da sua família, perto da escola que você gosta, e a gente está percebendo uma tendência chamada Zoom Towns, as cidades que estão crescendo na base do trabalho remoto. O que é uma terra do Zoom, né? O que seria isso aqui? Uma Zoom Town seria uma cidade, uma região que começa a crescer porque todo mundo vai para lá porque aquela cidade tem boa qualidade de vida, está perto da natureza, tem boa conexão à internet, é tudo que eu preciso. Se eu já vou trabalhar remoto, para que eu vou me mudar para Nova York, ver aquele monte de rato e metrô fedido? Eu posso me mudar para uma cidade muito mais agradável e aí a gente começa a ver várias cidades que antes eram apenas destinos turísticos se tornando cidades de moradores de verdade. Então, se você estava querendo experimentar robótica na entrega, é o período perfeito. Se você estava querendo experimentar uma corretora de compra de ações jovem, com gamificação do processo, é o momento perfeito, né? A gente está vendo aquele gráfico ali, é só da quantidade de jovens durante a pandemia comprando ações, e isso é muito perigoso. Tem jovem se suicidando porque está comprando e vendendo opções aí alavancado, e galera, não façam isso, não caiam nessa história. Só porque você tem um celular com acesso às coisas mais maravilhosas do mundo, não quer dizer que essas coisas não sejam perigosas. Não brinca com dinheiro, meu irmão, e nem com o sentimento dos outros. Se você tem uma rede social programada para te entregar o melhor conteúdo de acordo com seu comportamento, as suas preferências, você está muito bem também, como o TikTok. Se você teve a ideia de criar um influencer digital virtual, ou seja, esses influencers digitais, eles não existem na vida real, eles são computação gráfica 3D, e se você vinha trabalhando com essa comunidade já há algum tempo, você em 2020 também está feito, porque esse cara ele pode sair, essa menina pode sair na rua porque ela é virtual, ela não pega coronavírus. Então esse pessoal, esses são irmãos, né, influencers digitais virtuais, que não existem na vida real, mas que formam uma comunidade de fãs ao redor deles e conseguem então estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer, né, com muita rapidez, e isso também é a digitalização daquilo que a gente conhecia. Se você tem um serviço de entrega de filme e de série, você também está muito bem. Se você tem uma empresa de jogos, parabéns, né? Among Us, o hit dos últimos meses. Os jovens hoje em dia frequentam Among Us, jogam Among Us e usam o Discord para ficar conversando enquanto estão jogando Among Us, conversando em áudio. Roblox é uma plataforma, um game que ao mesmo tempo é uma plataforma que permite outros desenvolvedores criarem jogos dentro do Roblox. A gente vê aí uma presença de crianças dentro do Roblox de um jeito impressionante. Dizem que 1/3 das crianças americanas de 9 a 12 anos estão dentro do Roblox, e aquele clichê de achar que quem joga videogame é um homem, adolescente, branco, né? Todo esse clichê está sendo quebrado porque os jogos estão alcançando uma demografia muito maior e muito mais variada e diversa. Enquanto nós, velhos, estamos indo em show, em drive-in, os jovens estão vendo o Travis Scott se apresentar para 12 milhões de jogadores de Fortnite. Então a gente vê espetáculos virtuais acontecendo dentro desses ambientes virtuais. De novo, se você tem uma empresa de videogame, você já estava preparado para construir ambientes virtuais, e esses ambientes virtuais estão oferecendo novas possibilidades. O GTA criou um cassino dentro do GTA. Então, já que Las Vegas e os cassinos estão fechados por causa da pandemia e do coronavírus,
O GTA criou a possibilidade de você entrar no jogo, no GTA, e apostar num cassino virtual dentro do GTA. Minecraft, as crianças estão brincando de esconde-esconde, pega-pega no Minecraft. O Red Dead Redemption tem funcionários de empresas fazendo reuniões profissionais ao redor de uma fogueira no meio do velho oeste americano, em Red Dead Redemption, em vez de você fazer uma reunião por Zoom, que cansa muito, é estressante, é meio chato, você se encontra com seus amigos lá dentro do videogame, e é claro, se a gente está virtualizando todas essas sensações, não vai demorar muito tempo para os hardwares também nos darem sensações táteis, e a gente chegar naquela realidade terrível do Jogador Número 1, aquele livro que depois virou filme do Steven Spielberg. A gente vê essa virtualização acontecendo em vários processos, inclusive na educação. Não sei se você conhece essa aqui é a Biju. Biju é uma startup indiana, a startup mais valiosa da Índia, e o que eles fizeram foi virtualizar o aprendizado, eles já estavam se preparando para isso. Eu acho essa área de disrupção na educação muito interessante. Esses caras, eles já têm uma plataforma, um aplicativo muito bem desenvolvido para que as crianças aprendam geografia, matemática, línguas, né, física, química. É muito interessante ver como as crianças dentro do Bijus se sentem engajadas no aprendizado, coisa que a gente... há quantos anos a gente não vê crianças engajadas na escola? Eu nunca vi minhas filhas engajadas com uma apostila. É caríssimo os livros de escola, os livros escolares são caríssimos, você paga 100, 150 reais num livro escolar, para elas olharem de vez em quando e não terem interesse nenhum. Não estou dizendo que os livros são ruins, eu li os livros e são maravilhosos. O livro de matemática é fantástico, super interessante, bem construído, com uma super didática. Mas o que a digitalização desses processos consegue fazer é gamificar o aprendizado e, mais do que isso, absorver informação sobre o aprendizado. Então, você sabe se essa criança está estudando, quantas horas por dia, se ela se sente engajada, se ela disputa esse aprendizado com outros amigos para justamente ficar cada vez mais engajada. Quão bem ela está indo em matemática e quão bem ela está indo em geografia, o que ela precisa melhorar e o que o professor pode incentivar ela a se esforçar mais ainda. Se você começa a imaginar essa digitalização dos aprendizados, você também começa a questionar a ineficiência do sistema de séries. Então, por que se uma criança está saindo super bem, está indo super engajada nessa matéria de matemática do 6º ano, vamos supor, por que ela já não pode pular para o 7º ano, se ela já fez todo o 6º ano ali no Biju, se ela já fez todo o 6º ano naquele serviço de educação digital, né? Por que ela não pode ir para o 7º e depois para o 8º e para o 9º? Por que ela não pode ir evoluindo se ela está engajada e está com vontade de aprender aqueles sistemas? Então, claro, com toda a responsabilidade pedagógica, o Bijus é fundado por um professor, mas com toda a possibilidade digital de engajar essas crianças no aprendizado. Eu não estou dizendo que a escola tem que ser ficou obsoleta, eu estou dizendo que eu acredito na escola como um ambiente de trabalho de soft skills, desenvolvimento de habilidades humanas, socioemocionais, trabalho em equipe, empatia, comunicação, artes, esportes, exercícios, contato com a natureza e contato com a comunidade, trabalho voluntário e por aí vai. Eu acho que a escola ela pode se remodelar como se fosse o ponto de encontro das crianças com a vida real e com a melhor vida real, né? A natureza, a comunidade, a ajuda voluntária e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Enquanto isso, a gente deixa a parte de aprendizado técnico, 2 mais 2, Pitágoras e assim por diante, para um ambiente digital que consegue engajar mais essas crianças e consegue transformar o aprendizado em algo que seja, de novo, importante, interessante e engajador. A gente sabe que tem várias empresas querendo entrar nessa área, uma área perfeita para disrupção, tem muito aluno abandonando a escola. Em Curitiba aumentou em 80% a matrícula de crianças nas escolas públicas, porque justamente os pais estão tirando os filhos das escolas particulares, porque tá muito caro, eu não vou ficar pagando mensalidade se for ensino à distância mesmo, e joga para a escola pública e depois a gente vê o que pode acontecer. Galera, a gente tem uma série de oportunidades na educação para remodelar a escola pública, para oferecer à escola pública conteúdo de qualidade e aprendizado de qualidade. Eu adoraria ver startups na área da educação vendendo 1 para 1, vendeu para uma escola particular,
oferece de graça para uma escola pública, utilizando tecnologia e transformando esses programas para que eles sejam cada vez mais leves, de forma que pessoas com qualquer tipo de celular possam estar aprendendo de forma engajada os conteúdos de dia a dia de escola. Na área de medicina, a gente também tem uma série de inovações. Finalmente, a telemedicina é uma realidade. O coronavírus acelerou mais esse processo. A gente vê o coronavírus acelerando também processos de obsolescência do petróleo. Eu acho muito interessante esses gráficos que eu já mostrava lá em 2018 e está acontecendo realmente. Em 2021, a gente vai começar a ver o transporte como um serviço. Então, os transportes, em vez de você comprar o seu carro, você vai usar carros elétricos como um serviço. O próprio Elon Musk já fala muito sobre transformar a frota da Tesla em uma frota autônoma de Uber, né, de táxis que vão levar você de um lado para o outro. Tem toda a condição, tem todo o software e hardware e tem inclusive uma câmerazinha ali no retrovisor dos Teslas para mostrar e para ficar acompanhando todo mundo que está dentro do Tesla nesse processo de utilização de transporte como um serviço, né, de transportation as a service, de forma que a indústria de venda de carro vai ser quebrada ou vai passar por disrupção. Compras na internet também são a gente viu acontecer uma loucura. Demorou 10 anos para o e-commerce crescer 10%. E em 2 meses de pandemia, o e-commerce cresceu 11%. Realmente é brutal para algumas marcas. Isso tem sido muito importante, muito incrível. Se você tinha uma marca digital, criou uma comunidade boa, pontos de contato digitais, bons serviços de anúncio, bom atendimento e pós-venda, você está feito nesse mundo. Marcas pequenas crescendo, marcas favoritas diminuindo. Isso significa que existe espaço aí para você que está começando, para você que tem uma marca desconhecida. Nunca foi tão fácil criar uma marca nova e utilizar ferramentas digitais, muitas vezes gratuitas, para criar uma comunidade em torno do seu produto. O Mirror tenta fazer o que a Peloton fez com a bicicleta ergométrica, tenta transformar os espelhos da nossa casa em espelhos inteligentes que nos ajudam a fazer exercícios. Vários caras ao redor do mundo estão utilizando a internet para vender colchão, para vender serviços de espionagem, para vender planners, para vender carteiras. Sempre adoro mostrar a galera da Dobra, uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Montenegro. Os caras vendem carteira de papel, velho. O legal da Dobra é que a Dobra se propõe a redesenhar toda a ideia de corporação. Todos os funcionários têm o mesmo salário dentro da Dobra. Se você entra hoje ou se você fundou a empresa, você tem o mesmo salário, não tem chefe, você é chefe de você mesmo, da área que você trabalha em equipe, desenvolve autogestão e por aí vai. Esses garotos vendem travesseiros para quem tem dor nas costas e faturam mais de 10 milhões de dólares. Esse cara fundou uma newsletter nos Estados Unidos e contratou a própria mãe para ser RH da empresa dele. Olha que legal. Alex Lieberman, ele contratou a própria mãe. A mãe dele é a funcionária, é a pessoa que contrata staff lá dentro da Morning Brew, né? E fatura 13 milhões de dólares. Esse cara vende produtos de magia na internet, fatura mais de 30 milhões de dólares. Então, assim, tem muita gente utilizando as plataformas digitais para, de uma hora para outra, criar sua marca, ou sua marca pessoal, ou sua marca. Eu vou terminar aqui com algumas dicas que eu deixo para qualquer pessoa, não importa se é empreendedor ou se é funcionário, não importa se você é CEO ou limpa o chão do corredor, né? Autoconhecimento é a coisa mais importante do nosso tempo. Por que eu digo isso? Porque a gente vive período de altíssima depressão, altíssima solidão, altíssimo índice de burnout, altíssimos índices de suicídio. Então é muito importante, cara, a gente aprender isso na escola, no primeiro dia do primeiro ano da escola. Toda criança deveria começar a trabalhar inteligência emocional e autoconhecimento, entender quem você é e como responder de forma madura a esses sentimentos. A gente sabe que o mercado de trabalho oferece mais emprego com habilidade socioemocional e mais emprego na área de tecnologia. A gente é contratado por algo que a gente é bom em fazer, mas a gente é demitido porque a gente não consegue se comportar direito, porque a gente fala uma bobagem, porque a gente não sabe trabalhar em equipe, porque muitas vezes a gente não consegue entender a cultura da empresa. Então 87% das demissões é comportamental. 80% dos brasileiros não têm inteligência emocional. Inteligência emocional, o que é? É você perceber suas emoções,
e responder de forma madura a essas emoções. É fácil, é simples na teoria, na prática é dificílimo, por isso que eu acho que tem que ser aula do primeiro dia. Você percebe suas emoções, entende que você tem culpa, às vezes raiva, às vezes medo, às vezes frustração, e você tenta responder a essas emoções de uma forma mais madura, menos raivosa, agressiva, menos violenta, menos competitiva, se você está trabalhando em equipe. Então, trabalhar o autoconhecimento e a inteligência emocional é decisivo para o futuro do trabalho, para o futuro da nossa relação produtiva. O Google passou 10 anos estudando as equipes mais eficientes dentro do Google e o grande percepção, o grande achado dessa pesquisa, depois de 10 anos pesquisando, é que as equipes mais eficientes são as equipes que têm maior segurança psicológica uns nos outros. Então, quando você tem autoconhecimento, inteligência emocional, fica muito mais fácil de você trabalhar em equipe, todo mundo determinar ou criar uma segurança emocional, uma segurança psicológica, todo mundo conta um com o outro. Em segundo lugar, ficou a empatia. Em terceiro, ficou a capacidade de comunicação. Em último lugar, ficaram os conhecimentos técnicos. Último lugar, eu não estou falando de qualquer empresa, estou falando do Google, e eu não estou falando de qualquer pesquisa, eles passaram 10 anos pesquisando isso. Em último lugar fica conhecimento técnico, nos primeiros lugares ficam habilidades socioemocionais, então é muito importante que você trabalhe isso, o autoconhecimento é o novo MBA. Segundo ponto, se manter acesa, uma chama da criatividade, uma chama da infantilidade. Eu sempre brinco que todo mundo foi criativo, todo mundo, eu e você, cara, a gente foi criança e a gente era criativo, a gente era inventivo, a gente acreditava que podia fazer qualquer coisa e que tudo que a gente fizesse ia dar certo. Eu acho que é importante a gente reacender essa chama infantil. Se você faz o teste do marshmallow com macarrão com as crianças conseguem ganhar de arquitetos e engenheiros, porque elas são mais criativas, elas lidam com o desafio de uma forma bem-humorada, e reconectar com essa nossa chama infantil, eu acho que faz muito bem para o nosso dia a dia produtivo. E por último, a gente não pode esquecer do toque humano. O toque humano é a coisa mais importante, não importa se você é uma empresa digital, é muito mais legal quando a gente vê uma cartinha escrita à mão, quando uma empresa paga uma pizza para você. É muito legal o Netflix, mas é mais legal ainda quando o Netflix responde a gente no Twitter como se fosse uma pessoa e não um robô. Então, não se esqueça do toque humano, não se esqueça que toda empresa precisa ter um toque humano, precisa tratar os outros como gente. As pessoas são gente, pô, não são só lead, não são só número, você é gente, lá do outro lado tem uma outra pessoa, pessoas com um monte de emoções, e é importante, é um pequeno milagre quando a gente trata bem uma outra pessoa, é um pequeno milagre quando você engaja de uma forma humana com o seu cliente. Eu vou contar essa história porque eu não me canso de contar ela. Humanos encantando humanos. Uma família foi passar as férias num hotel de luxo na praia e esqueceu o brinquedo favorito do seu filho, essa girafinha chamada Josh. Ligou para o hotel e disse, esquecemos a Josh, a girafinha do meu filho aí. E aí o atendente poderia muito bem ter dito, vai demorar 3 dias para chegar aí na Europa o seu bonequinho, seu filho está chorando, não tenho o que fazer, não posso fazer nada, eu só trabalho aqui. Aquela frase chata, aquela frase retrógrada, antiga, eu só trabalho aqui, não posso fazer nada. O que esse atendente desse hotel fez? Ele disse, cara, eu não estou no negócio de hotéis, eu estou no negócio de encantamento, eu estou no negócio de humanidade. Cada ligação, cada toque de telefone é a minha chance de oferecer uma vida melhor, mais rica e mais gratificante para os outros. O que ele fez? Ele disse, tô correndo pro correio, vou botar a Josh no correio, vai demorar 3 dias para chegar aí, mas enquanto não chega o brinquedo do seu filho, eu vou mandando fotos para você deixar o seu filho mais tranquilo. E aí no primeiro dia ele mandou foto pros pais dizerem que a Josh estava tranquila no hotel. Olha aí, filho, não precisa chorar, a Josh está recebendo uma massagem, está relaxando ali no hotel, e aí a Josh está nos ajudando no sistema de segurança do hotel. No terceiro dia, olha aí, a Josh pegando um solzinho, logo logo ela chega, ela só quis ficar um pouquinho mais de férias, filho. Tá vendo a praia, passeando de carro, e quando chegou a Josh, chegou junto um crachazinho escrito que a Josh agora trabalha no hotel, na área de achados e perdidos. Faz toda a diferença quando você atende o seu cliente como se fosse um ser humano, porque no fundo ele é. Eu adoro essa frase da Colin Barrett, da Southwest Airlines, ela fala,
Contratamos pessoas que sabem ouvir, sorrir, se preocupar com os outros e dizer obrigado. Ela não está dizendo aqui, contratamos apenas os melhores pilotos, os melhores técnicos. Não, a gente treina os melhores pilotos para eles ficarem bons. A gente treina os técnicos para eles virarem os melhores. Mas a gente contrata pessoas que já sabem sorrir, ouvir, se preocupar com o outro, dizer obrigado e ser atencioso. É simples? É, mas é difícil. É simples, mas é difícil. O simples é sofisticadérrimo, velho. Então você tá olhando para isso e tá dizendo, que obviedade. Então tenta, irmão. Tenta hoje atender todos os teus telefonemas como se fosse como se você fosse um anjo, como se você fosse iluminar a vida da pessoa que está te ligando. Tenta hoje engajar e conectar com as pessoas que você encontra nas reuniões, com seus colegas, com seus funcionários, com seu chefe, porque às vezes a gente confunde. Não, líder é CEO. Não, líder é quem inspira e cuida dos outros. Se você está no chão da fábrica, não importa. Você pode ser o líder do seu CEO. Se você inspira e cuida o seu CEO, você é o líder dele. Liderança é inspirar e cuidar, meu irmão. É simples, mas é difícil. Uma marca deve oferecer para as pessoas uma vida mais rica e mais gratificante, ou então não deveria nem existir. Não foi o Bob Marley que falou isso, foi o Richard Branson, meu irmão. Então, um empreendedor serial aí dá para levar a sério, né? E aí você vê um monte de empresas realmente comprometidas em imaginar a visão para daqui a 10 anos, para daqui a 15 anos, uma visão que vai além daquilo que a gente faz no core business, né? A Lego é uma fábrica de plástico. Não, a Lego se propõe a ser uma empresa que inspira os construtores do amanhã. Tem tudo a ver com fazer as pecinhas? Tem, mas também abre possibilidades de fazer um hotel, um filme, um seriado do Batman, uma parceria com a Marvel e com a DC ao mesmo tempo e brincar com os personagens. Então abre possibilidades da empresa crescer e dar propósito, significado e visão para todos os funcionários, né? A Patagônia fala que além de fazer casaco, além de fazer produtos de roupas, inspira soluções para a crise ambiental. A Mood Pizza dá uma segunda chance para os funcionários. A Nike inspira o atleta que está dentro de você. É uma forma de dar visão para o funcionário, de dar uma visão para a empresa, de enxergar lá na frente e de trabalhar a autonomia, aprendizado e propósito, o tripé aí que determina as empresas inspiradas do futuro. Eu fui na Embraer dar uma palestra lá faz mais ou menos uns 2 anos. E aí cheguei lá, os caras estavam me mostrando um sistema que eles têm em que qualquer funcionário pode dar ideia. E eles implementam 10 mil ideias que economizam ou tempo ou dinheiro no processo, né, ou naquela melhoria. E aí faz com que 10 mil ideias sejam implementadas todos os anos. O que acontece? A empresa fica muito mais inovadora, a empresa está o tempo todo atenta para pequenas melhorias incrementais e o mais legal de tudo, os funcionários se sentem parte do processo, se sentem donos da empresa, porque eles estão ali o tempo todo participando, dando ideia e as ideias são implementadas, isso é muito importante, né? A Valve é uma empresa sem chefe, a Automatic não tem escritório, a Basecamp não tem meta e não tem KPI, tem muitas empresas reformulando o nosso processo corporativo. A gente sabe que em empresas onde as funcionárias estão mais felizes, são também mais produtivas e lucrativas, e é por isso que eu digo, a gente não pode esquecer da nossa humanidade. Em 2017, a New Yorker veio com essa capa aí que me incomodou. Falou assim, no futuro, então o ser humano vai ser obsoleto, o robô vai dar moedinha ali pra gente, porque o robô vai ser a classe produtiva e os seres humanos vão estar recebendo só esmola. Aí me incomodou essa capa, eu fui pesquisar se não tinha ninguém preocupado com isso antes. 1956 já tinha, uma revista fez a mesma capa, olha que louco. Mesma preocupação, mesmo medo, em 1956. Aí você começa a ver as manchetes, desde 1920, tem manchete dizendo as máquinas vão tomar conta dos nossos empregos, as máquinas vão ultrapassar os seres humanos. Galera, enquanto isso não acontece, não vamos se preocupar. Vamos focar no que a gente tem de melhor, que é a nossa humanidade, o nosso caráter, a nossa paixão, o nosso trabalho em equipe, a nossa empatia. E eu vou terminar com essa frase aqui. É uma frase de uma pesquisa que foi feita em 2017 pela PwC para entender justamente a automação, processo, a aceleração dessas relações profissionais. E aí um dos CEOs falou isso que eu achei fantástico. As habilidades mais importantes são aquelas que não podem ser replicadas pelas máquinas e que estimulam a inovação.
O software não pode imitar a nossa paixão. O software não consegue imitar o nosso caráter ou o nosso espírito de colaboração. Se a máquina ultrapassar o cérebro humano, não tem problema. Agora é o coração humano e não o cérebro que nos diferencia. É ou não é uma frase inspiradora para terminar essa palestra no ViaSoft? Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção, muito obrigado pela consideração. E agora eu chamo aí a Maria Paula para a gente trocar uma ideia. Fala aí, Maria Paula. Você é uma pessoa inspiradora. Tudo isso que você falou é incrível. Já estava com saudade de te ouvir. Tudo bem com você, Marcos? Tá me ouvindo? Oi, eu não estou te ouvindo, Maria Paula. Não está chegando o áudio para mim. Então... Agora chegou, agora chegou. chegou. Tava dizendo que você que é um cara muito inspirador, que é sempre tão bom te ouvir, tava morrendo de saudade de te ouvir. Tudo bem com você? Legal. Ótimo, tudo maravilhoso. Eu estou em casa bem tranquilinho, infelizmente não posso estar aí ao vivo com vocês. Estou aqui bem protegido, pertinho das minhas filhas, mas estou acompanhando o evento e está super bonito. Parabéns pela apresentação. Obrigada, tá muito bonito mesmo. Você sabe que eu estou morando numa Zoom Town, né? Eu estou passando a pandemia toda em Alto Paraíso do Goiás, fazendo o máximo que eu posso online, mas no ViaSoft eu falei, não, peraí, esse eu vou pessoalmente, que eu quero estar lá para ver direitinho o que está acontecendo. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Pois Você mostrou o melhor dos mundos de tudo, né? Você falou do lado bom. Teve uma hora que ressonou assim em mim, quando você falou da humanidade, né? Eu, por exemplo, quando botei meu filho, que hoje está com 12 anos, botei ele na escola, eu fui lá na professora e falei, olha, não me interessa se ele vai ser alfabetizado esse ano ou não, agora, se ele chorar, eu espero que você pegue ele no colo. Posso contar com você? E aí ela riu e falou, nossa, é o oposto do que a maioria das mães vem aqui me pedir, mas sim, pode. Ou seja, eu concordo com você que a humanidade verdadeiramente é o centro, é o que há de mais importante. E adorei a frase que autoconhecimento é o novo MBA, realmente, tudo a ver, é por aí mesmo. Mas a gente está vivendo, eu sou mãe, estou vivendo uma realidade de 2 crianças de EAD e o menino de 12 anos não quer mais sair do quarto, porque ele só quer ficar, né, online o tempo todo. E tem a coisa, já está com dor no pescoço, já está rolando uma certa dor de cabeça de tanto tempo na tela. E quando ele não está em aula, ele quer ficar no game online, porque é o único jeito que ele tem de encontrar com os amigos. Ou seja, está rolando um excesso e eu tenho que arrastar o bichinho de fora. Isso porque eu estou em Alto Paraíso do Goiás, tem uma cachoeira do lado, é só pegar uma bicicleta. Então, como que a gente lida com essa... Porque é muito atraente para uma criança ter esse mundo todo nas mãos. Como que nós, pais, podemos fazer para dar uma amenizada nessa história? Vamos lá, a gente vive um período de transição, né? Então tá muito perigoso as coisas. É uma terra sem lei hoje em dia a internet. Eu fiquei muito feliz essa semana porque o Congresso americano apresentou um processo contra o Facebook, justamente dizendo assim, galera, a gente precisa regulamentar isso, tá errado. Essa terra sem lei vale tudo e pode tudo. Tem criança vendo pornografia e violência no YouTube, tem jovem viciado em rede social. Tá errado, a gente precisa reorganizar isso aqui, porque é muito novo, então não tem lei, não tem regulamentação, né? E só vai ter lei e regulamentação se a gente tiver nas áreas políticas, que definem as leis e as regulamentações, gente que entenda de tecnologia. Então a gente está ainda muito nesse início, e eu e você, a gente está passando o mesmo problema que todos os pais do Brasil e do mundo. O tablet e a tecnologia só diz sim para esses jovens. Esses sistemas são construídos para isso, para nos engajar e nos viciar. Eu fico muito triste, Maria Paula, porque nos anos 40, as maiores mentes do planeta Terra estavam comprometidas em acabar com a Segunda Guerra Mundial. Nos anos 60, as maiores mentes do planeta Terra estavam comprometidas em levar o homem à Lua. Eram grandes sonhos. Hoje, 2020, as maiores mentes, as pessoas mais inteligentes, mais bem pagas do mundo estão comprometidas a viciar o seu filho e a minha filha para ficarem o maior tempo possível em sistemas que vão
fazer com que eles sejam expostos à publicidade e assim esses sistemas ganham dinheiro. Então é óbvio que é preocupante e a gente está nesse período de transição justamente porque a gente não entende direito e não está bem regulamentado, não está bem definido as fronteiras e os limites. Daí quem é que tem que botar limite? A gente, os pais e as mães. É duro, eu tô com o mesmo desafio com a minha filha. Não, mas quando você fala... E eu digo para ela, às 8 não tem mais nada. Ah, mas meus amigos só conversam depois das 8. Então, infelizmente, você não vai conversar com eles. Você vai conversar amanhã de manhã, vai conversar de tarde. A gente precisa ter algum tipo de limite pro bem deles, porque é para isso que serve pai e mãe. Não, com certeza, eu também estou botando limite, estou super... Lá em casa tem hora também, tem regra, mas o que eu estou falando é um pouco além. Quando você fala, por exemplo, o negócio da inteligência virtual, né, inteligência artificial, não estamos passando por isso ainda. Hoje ainda o robô não está jogando moedinha para a gente, não vamos se preocupar com isso. Eu não sei, eu me preocupo, eu tenho visto alguns aspectos assim de algoritmos que eles vão te levando, eles vão nivelando por um lado que a gente tem que ver bem a quem ele está servindo. Eu estou falando, por exemplo, de o que define sucesso, né? Porque os algoritmos eles vão puxar para o sucesso. Mas o que é? Será que quando a gente fala, por exemplo, e eu estou falando isso porque Black Lives Matter, porque né, quando a gente vai, por exemplo, fazer uma triagem para dar emprego para alguém e você faz um comentário e eu sou mulher e faço um comentário feminino, eu já vou lá para trás da fila só porque fiz esse comentário. Então, é delicado. Tem aí um aspecto ético muito delicado que precisa ser visto e é agora. Antes que eles realmente joguem peanuts pra gente. O que você tem a me dizer sobre isso? Eu concordo plenamente com você. Eu acho que você está trazendo questões importantíssimas e que bom estão sendo discutidas, né? A gente está vendo gente levando para Congresso americano, para discussões no Congresso europeu, né? Eles estão falando em proibir uma série de propostas de inteligência artificial e tudo mais. A gente tem sim que passar por regulamentação, discussões na esfera pública e política para justamente trazer soluções para essas questões. E acho ótimo que você está fazendo essas ponderações, que eu não fiz na minha palestra, porque tem uma série de questões raciais, de preconceito de gênero, tem uma série de questões relacionadas ao bullying digital, que realmente, muitas vezes a gente está aqui num evento de tecnologia e de futuro, e essas questões talvez passem despercebidas, mas são importantíssimas. Da mesma forma que a gente cuida dos nossos filhos, é uma forma da gente escalar o cuidado, né? Usar a tecnologia para escalar o cuidado, não deixar que isso saia do controle, que as inteligências artificiais e os robôs e os algoritmos realmente controlem nossas vidas e nossas emoções, como já estão controlando, e é cada vez mais urgente a gente discutir esse assunto. Que bom que a gente pode discutir isso com você. O Viola também tem pergunta. Ô Piangers, a gente ouviu todo o teu conteúdo, tua palestra aqui, e é fantástico. Você traz todas as mudanças que estão ocorrendo, a velocidade dessas mudanças, isso é bem impactante. E esse público todo do ViaSoft Connect, ele está vindo buscar exatamente esse tipo de conteúdo. Agora, tem uma pergunta que eles querem fazer, e eu também, e eu vou fazê-la para você. Como que o Piangers se atualiza tecnologicamente, comportamentalmente? Como é que o Piangers interage com esse mundo que está mudando nessa velocidade e como que ele fica atualizado? E essa pergunta é particular para ti. Como que você se mantém no eixo com tudo que está com essa mudança e essa velocidade? Legal demais, Viola. Obrigado pela pergunta. Há cerca de 2 anos a gente fundou um laboratório. A gente tem grandes pesquisadoras, né? Um time diverso, mas a minha esposa faz parte desse time, a Amanda Brandão faz parte desse time. A gente tem um time que a gente se auto-intitula Back to Humans, falando justamente sobre humanidade e a relação com o trabalho. E a gente já fez mais de 600 entrevistas ao redor do mundo todo, em 30 áreas diferentes de atuação, com CEOs, pessoas que são destaques nas suas áreas, para justamente entender o impacto da tecnologia nas nossas relações educacionais e profissionais. Então a gente tem aí material de 6 países diferentes para analisar para onde que está indo a tecnologia e como eu estava dizendo, como as sociedades,
A organização social e política de cada um desses países está analisando as transformações digitais, as transformações tecnológicas. Então é como se a gente tivesse um termômetro aí em 6 países diferentes, com 600 pessoas nos abastecendo de inovações tecnológicas, e não só tecnológicas, comportamentais também. É uma das formas que a gente se atualiza, e é claro, eu sempre digo, eventos como esse, ViaSoft, esses grandes eventos que reúnem várias pessoas falando no mesmo dia, é o equivalente a um MBA, um curso que você faz na universidade, porque aí você tem várias visões, várias informações, várias pessoas que durante o ano todo passaram coletando informações e estão aqui, num dia só, na frente do seu computador, passando toda essa informação. Então, eu acho que não tem forma mais rápida, interessante e direta de aprendizado. Então, vamos combinar aqui ao vivo, que no próximo ViaSoft Connect você traz esse modelo de aprendizado rápido e super atualizado que você está vivendo aí. A gente quer isso daí, tá? E para fechar, combinado. Uma outra perguntinha rápida também, Piangers. Toda essa mudança rápida, ela cria uma ansiedade nas pessoas gigantesca. A gente vê cada vez mais pessoas com mais problema de ansiedade, com problema de depressão, com problemas que antes não existiam nessa intensidade. Por quê? Se a tecnologia vem mudando super rápido, ela cria problemas também super rápido que nós, seres humanos, não estamos acostumados a driblar. Alô? A gente trocou rápido aqui para não perder o raciocínio. Então, olha só, nós, seres humanos, não estamos acostumados a lidar com esse tipo de problema. Então, a pergunta que eu tenho para você é, como a gente se manter saudáveis, senis, né, nesse mundo que está mudando rápido e que cria ansiedade, cria depressão, cria esses problemas que a gente ainda não está acostumado a lidar? Vamos lá, eu vou dar dicas práticas, tá bom, Viola? Porque eu acho que o que realmente muda a nossa vida, diminui a nossa ansiedade, é hábito. O poder do hábito, né? Então, dicas práticas. Faz mais de 10 anos que o meu celular não faz barulho. Eu não tenho notificação no meu celular, ele não faz barulho, ele não treme. Quem me ligou vai perder a ligação, quem me mandou mensagem, eu decido quando eu vou responder mensagem, quando eu vou ligar para alguém. Aí é uma forma já interessante. Opa, beleza, não tem mais uma máquina o tempo todo tremendo no meu bolso. 67% das pessoas dizem que já sofreram o que os cientistas chamam de phantom vibration, que é quando você sente o seu celular tocar na sua bolsa ou no seu bolso, mas ele nem estava lá. Como é que ele tremeu? É que o seu corpo ele já está propenso a sentir tremendo, e chamando, e notificação, e quando faz um pim, todo mundo olha no celular. A gente virou escravo disso aqui. Há 10 anos, meu celular não faz barulho, desde o iPhone 3G, o meu celular não faz barulho. Telas, depois das 8, tudo desligado. Depois das 8 é desligado. Janta e almoço, nunca teve celular na minha casa, e nunca teve um restaurante e tal. É comer e conversar, né? É quase uma meditação da alimentação. A gente come meio que já agradecendo aquele rango e já dizendo, pô, essa cenoura aqui fez um caminho para chegar na minha boca, e trocando ideia entre a família e entre os amigos, porque esses são momentos muito valiosos. É a nossa forma de se conectar com a vida como ela era no passado, e a nossa fisiologia por milênios foi construída de acordo com esse passado analógico, tátil, esse passado do aconchego, da nostalgia e, mais importante, de uma velocidade muito mais lenta da vida. A gente está agora, nessa nossa relação com máquinas, muitas vezes tentando disputar com a máquina produtividade, está sempre trabalhando, está sempre atento, sempre atendendo telefonema. Isso faz com que, nessa relação, a gente veja o seguinte resultado. A máquina, quando se relaciona com o humano, a máquina tem um upgrade, porque pega todas as nossas informações e vai ficando cada vez melhor. A máquina vai ficando melhor, Netflix melhor, Facebook melhor, Instagram melhor, e o humano cada vez pior. A gente, humano, sofre um downgrade na nossa relação com a máquina. E aí a gente tem que entender que o uso tecnológico, ele tem que ser um uso tecnológico que nos dá um upgrade. Como é que a gente faz isso? Usando tecnologia para educação, meditação, exercício, conexão com as pessoas que a gente ama, pesquisa e criação de novas propostas, estudo e por aí vai. Ou seja, existem formas de usar a tecnologia para que a tecnologia nos dê um upgrade.
mas a maioria dos sistemas, aquele que a gente mais usa e aqueles que mais nos viciam, causam um downgrade na nossa humanidade, um upgrade na máquina, e não é à toa que a gente é uma sociedade com burnout, ansiedade, depressão, suicídio, uma sociedade que fisiologicamente, organicamente, não está preparada para essa relação, não está preparada para competir com a produtividade virtual, sintética, e, portanto, a gente precisa manter um certo distanciamento, criar hábitos que vão nos deixar longe disso, não precisa ficar vendo manchete de notícia o tempo todo, não precisa ficar no Twitter até antes de dormir, isso só faz mal para você, é hábito, e com hábito você tem uma vida mais saudável e mais conectada com as coisas que importam, a saber, outras pessoas e a natureza. Legal, Piangers, muito obrigado. A gente já esgotou nosso tempo aqui, então a gente não quer explorar aí muito além, aí, porque todos os telespectadores agora, na sequência do ViaSoft Connect, tem um show. A gente tem entretenimento aqui também, a gente não quer só falar de coisas de evolutivas, de tecnologias, a gente quer falar e fazer entretenimento. Então, para todos os que estão assistindo o ViaSoft Connect, na sequência agora nós temos um super show. Gostaríamos que continuasse com a gente, se divertisse também, desligasse os seus celulares, como foi o conselho do Piangers aqui. Esse cara é uma verdadeira enciclopédia, a gente poderia ficar aqui a noite toda, mas não é por aí, vamos respeitar o tempo. De coração, Piangers, o ViaSoft Connect agradece demais a tua participação e esperamos aí que no ViaSoft Connect do ano que vem você esteja novamente com a gente. Muito obrigado, de coração, agradecemos. Obrigado. Maria. Obrigado. Beijo, obrigada.